Edson, Jesus realmente existiu? Oh, boa. E aí? Eu digo que o Jesus da Bíblia não existiu, que é tudo fake o que está aí. Não descarto o que, inclusive, a academia traz, a existência da possibilidade de um Jesus histórico. Tá? O Jesus histórico que a academia traz, ele contradiz completamente o que está na Bíblia, inclusive. Né? Ele favorece mais o ateísmo do que qualquer cristão. Eu falo isso porque tem muito cristão que fala, não, tem um Jesus histórico, então ele existiu, então é verdade. Não, vai saber sobre Jesus histórico, então. Agora, o que está na Bíblia, com certeza, é fake. Porque eu digo, por exemplo, você mesmo está mostrando que você precisa ter uma versão diferente, porque aquilo que está não vai funcionar, não tem como, não dá para você aplicar. Você acredita que foi o catolicismo romano que criou isso aqui? A junção Então vamos lá. Que criou esse Jesus, né? A parte... Não necessariamente. O catolicismo você vem lá basicamente no século IV, né? Certo. Você tem a parte do Constantino, que ele vai fazer o concílio de Nicéia, 325, se eu não estiver enganado. Depois você tem Teodósio fazendo o Édito de Tessalônica, lá em 380 mais ou menos, e onde ele institui o cristianismo como religião oficial. Aí lascou qualquer outra versão diferente de Nicéia sendo cristã. Ou seja, e qualquer outra fé. Então vem a perseguição e o catolicismo cresce a partir daí. Né? Através da força da espada, morte, perseguição, aí você já sabe. É assim que o cristianismo cresceu. Muito amor, tá? Então, assim, muito amor próprio, egoísmo, né? É isso aí. Então, assim, não foi o catolicismo, já tinham esses escritos. Então, você já tinha escritos, pelo menos datados do segundo século em diante, antes do catolicismo, você já tinha essas cartas aí, o pessoal compartilhando. Eu pergunto porque tem alguns judeus que dizem que foi os católicos que criaram esse Jesus que nós conhecemos hoje. Eu perguntei justamente por esse ponto de vista deles lá. Não. Porque se você for pegar como católico, você só tem no século IV, né? Mas antes disso, os manuscritos são mais antigos. Então, se você for pegar isso, a gente tem manuscrito antigo do segundo século ou começo do terceiro. Mas aí esses manuscritos teriam sido escritos por judeus. Judeus. Exato. E aí é o que você teria. Aí depois você vai ter os próprios gnósticos, que tem uma outra visão de Jesus. Então você tem visões, você tem Jesuses diferentes. Né? E você vai ver que os próprios evangelhos discordam entre si. Então a própria narrativa de Jesus da Bíblia, ela é completamente contraditória. Começando, dizem o mais antigo, que é Marcos, depois você tem Mateus, você tem Lucas, aí depois você tem João. Então cada um contando uma versão diferente, contando formas distintas, inclusive do nascimento virginal, ou da ressurreição, ou da morte, ou das últimas palavras de Jesus. Cada um conta a sua versão, totalmente contradizendo uma a outra. Não é complemento, não são visões diferentes. São cada um contando o que ele acredita. E é totalmente distinto, tá? Com erros grotescos, gritantes, inclusive. Mas assim, o Jesus histórico pode ter existido? Sim, pode ter existido um cara que influenciou a galera, que era um apocalipsista, entendeu? E que acabou passando algum desses ensinamentos e a galera seguiu depois da morte dele, acreditando que aquilo que ele falou fosse verdade. Não, ele vai voltar, e alguma coisa do gênero, tá? Não duvido. Inclusive, Flávio Joséfo, ele fala sobre Jesus, filho de Ananias. E ele, no caso, viveu nessa época desse Jesus, filho de Ananias, que era contemporâneo de Flávio Joséfo, ao contrário de Jesus, que teria morrido antes de Flávio Joséfo. E ele fala da história... Você já viu o filho de Ananias? Não. Ele simplesmente fala que era um cara que saiu como um profeta, e dizendo assim, ai de ti Jerusalém, começou a profetizar contra Jerusalém. Isso antes do ano 70, por volta de 65 ou 64, ele ficou alguns anos falando isso. Os romanos e os judeus acharam que ele era malucão, e falaram, não, o cara tá pervertendo aí, vamos pegar e vamos meter a surra nele. Os romanos pegaram, meteram uma porrada no cara, vários, tipo o esquema que fizeram com Jesus. A mesma coisa. Se você lê o relato de Joséfo, é a história do personagem Jesus aí, apanhando pra caramba e ficando quieto, porque diz que ele não reclamava. Ele simplesmente continuava falando, ai de ti, Jerusalém. E aí o pessoal viu que depois de tudo isso, falou, esse cara é doido, deixa ele, solta. E ele continuou, alguns anos falando a mesma coisa. E andava lá, todo andarilho, meio esquisitão, falando isso daí. Até que chegou a época que foi feito o cerco. E na hora que ele tava pegando de novo lá, dizendo ai de ti, Jerusalém, uma hora ele fala assim, ai de mim. Aí veio um projétil, acertou ele e ele morreu. Então assim, quando você lê a história, o que ele falava, e por anos fazendo isso, aí você fala, você pega lá Mateus 24, é ele comentando da queda do templo e blá blá blá, e o que vai acontecer. E toda a narrativa de sofrimento da paixão de Cristo, né? Sofrimento da paixão ficou bem redundante, porque paixão é sofrimento, né? Mas beleza. Então você vai ter isso em Ananias. Entende? Então você pode pegar, esse cara existiu. E esse de fato você pode falar, Joséfo, ele presenciou, porque ele estava na época, ele estava vivo lá e participando. Então ele deve ter sim ouvido falar do cara. É diferente de Jesus. A versão que Joséfo tem, que os historiadores
gostam de colocar também como uma evidência para esse Jesus histórico, é complicado porque o que ele tinha era ouvido de cristãos dizendo que existia um Cristo que morreu, ressuscitou e ele é Jesus chamado Cristo. Então você não acredita na paixão, na crucificação? Não, inclusive é bem engraçado quando você pega os evangelhos e analisa como cada um conta uma história diferente. Por exemplo, aí você manda bala, se você for pegar assim, na crucificação, os evangelhos sinóticos, você tem Mateus, Marcos e Lucas. É mó barato, porque assim, primeiro, ele coloca Jesus sendo crucificado às 9 horas da manhã. Tá? Então 9 horas da manhã ele estava crucificado. E quando chegou meio-dia até as 3 da tarde, vem uma escuridão, certo? Beleza. Os 3 vão falar sobre isso, vão divergir em algumas outras questões, os diálogos e tal. Mas aí quando você chega em João pega e fala que quando era a sexta hora, isso, a sexta hora seria o meio-dia. Quando chega lá no meio-dia, ele ainda estava diante de Pilatos, e ele tinha apanhado e tal, e aí ele fica, pô, e aí? A gente livra ele, libera Barrabás, ou whatever, e aí ele fica lá discutindo se ele vai crucificar Jesus ou não. Isso era meio-dia. Meio-dia já tinha que ter o eclipse entre aspas, ele fala eclipse, mas tem que ter escuridão, e não tem. João não fala nada da escuridão, e ele muda o horário da crucificação. Aliás, ele muda até a narrativa da Páscoa, porque para João, a ceia não foi na Páscoa. Em Mateus, Marcos e Lucas, a ceia foi na Páscoa, entende? Para João, não, porque Jesus teria que ter morrido na hora que os cordeiros pascais eram sacrificados. Então ele muda a narrativa, ele coloca a ceia antes da Páscoa, e aí Jesus morre no horário que seria a Páscoa. Certo? Então pode ver, cada um conta uma versão diferente. Não tem... Cara, quem é que, vendo 3 horas de escuridão total, da meio-dia às 3, não fala nada? Nada. Ele não fala absolutamente nada. Não tem como você negar uma coisa dessa. Mas será que não pode ter sido nesses 2000 anos, principalmente no início, alguma parte que não foi colocada, que ficou perdida, por exemplo, não foi encontrada? Não. No relato dele? Aliás, por exemplo, não tem nenhum relato dele, né? Esse é o problema. Cada um vai criando os registros mais antigos. Eu falo assim, mas algo que possa ter existido, mas que não foi colocado aqui no que a gente tem hoje, 2000 anos depois, por exemplo. Aí entra um outro problema, né? Porque assim, se a gente vai falar... Se você contar como registro humano e cada um tendo a sua visão e querendo comunicar a sua teologia, sim, é o que é isso aí. É o que é a Bíblia. Agora o pessoal vende como uma palavra inerrante, que é inspirada por Deus e tal. Aí lascou tudo. Mas é aí que tá, mas quem vende isso? Tudo. Quem disso? Religiosos que começaram lá com a católica quando eles colocaram isso daí, e depois os protestantes chegaram na mesma ideia. Mas é aí que pega, porque é o sistema de engano, é um sistema de erro. Sim. E é isso que faz as pessoas ficarem no engano. Porque pra mim, isso que você tá falando, a gente tem um relato de 4 pessoas, por exemplo. Deveria ter um relato de mais. Até porque não eram pelo menos 11 discípulos fiéis, né? Tirando o Judas Iscariotes, que foi o 12º traidor. Mas deveriam ter o relato... Na verdade, só fez o que era pra fazer, né? Sim, e que no Testamento de Judas Iscariotes, que é um livro apócrifo, ele coloca como se ele fosse o único que verdadeiramente entendesse ao próprio Cristo, né? Não sei se você já... Eu já ouvi falar, disso. Mas ouvi falar, é verdade. É uma outra versão, né? É como se ele tivesse sido o único a entender Cristo e fez o que tinha que ser feito por ordem do próprio Cristo, entendeu? Então, são versões. Mas eu falo assim, será que não foi algo que estava faltando ali, pelo menos? Porque pra mim, no meu ponto de vista, fora do sistema religioso, eu vejo que é uma informação quase que irrelevante no contexto geral da história, entendeu? Porque é só um relato de um deles que pode ter ficado faltando, pode ter sido que... É como você falou, é difícil compreender que o cara viu uma escuridão de 3 horas e não relatou ali. Mas em todos esses anos, passando pela mão de diversas pessoas com interesses, cada um por si, não chegou até nós isso, pode ser algo que ficou perdido no tempo. Entendeu? Inclusive, até ia comentar contigo, você está falando se seria o catolicismo que teria criado essa versão e tal de Jesus, é porque dentro da parte da bibliografia ou do estudo da história e de como o pessoal usa os manuscritos, eles procuram puxar aqueles mais antigos. E esses mais antigos, a boa parte dos escritos se mantém como estão. Então o que a gente tem aí hoje é aquilo que normalmente acabou se mantendo. E aquilo que foi alterado tem nas Bíblias, inclusive, mostrando o que foi acrescentado. Seria, na verdade, assim, algo que se perdeu lá no começo, né? E foi mantido de lá pra cá até hoje. Exato. Mas pelo menos do 2º século em diante. Tem gente que vai falar que no 1º século tinha, mas não existe nenhuma prova disso ainda. E outra pergunta também, Edson. A palavra geração, né? Que você citou, até essa geração, alguma coisa assim, que Cristo realmente fala. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Essa palavra, será que não pode ter sido mal interpretada por um tradutor, por exemplo? E ele colocou ali como geração, ou enxergando uma geração com um período maior,
ou teria sido uma outra palavra que daria um amparo para tudo isso que nós estamos vivendo desde lá até aqui. Você entende o que eu tô falando? Entendo, De muitos anos. É uma forma até que o sistema religioso que você comentou procura fazer o malabarismo que a gente fala, mas dentro do próprio termo grego e da maneira como é falado tanto em Marcos como em Mateus, eu não lembro se em Lucas também fala, mas ele fala que não passar essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele está falando exatamente com o público que estava ali falando com ele. Todo o contexto é Jesus falando para os apóstolos e falando tudo o que ia acontecer, inclusive ele dizendo, vocês não vão terminar de conseguir percorrer as cidades de Israel até que isso tudo se cumpra. Ou seja, vocês não vão nem conseguir terminar de pregar para todo mundo aqui não, eu vou voltar. É isso daí. Então é esta geração e tem outros textos. E essa volta não seria ele ressuscitando? Não, inclusive, tanto que ele fala que a volta do grande julgamento. Exato, inclusive ele deixa claro que ia ter toda essa grande tribulação e depois dos dias dessa tribulação vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E o que diferencia essa parte de ter o grande julgamento e essa volta dele ressuscitando ali no texto? Nesse texto, quando ele está falando do Mateus 24, por exemplo, ele começa a mostrar a questão dos finais dos tempos e do sinal da sua vinda. Até os apóstolos falam sobre isso, né? Seria ali em Mateus 24, por exemplo. Exato. E aí vai falar e me fala sobre os sinais da sua vinda. Então ele começa a falar sobre guerra, rumores de guerra, blá blá blá, essas coisas. Aí começa a cometer vários erros, né? Dizendo que a lua vai deixar de dar a sua luz, sendo que a lua não tem luz própria. Então Jesus que criou a lua não sabia disso. Interessante, né? Falar que as estrelas cairiam do céu na terra. Peraí, não tem como que estrela cair aqui não, velho. Porque se a estrela chegar perto aqui, a gente já explode. Entendeu? Sim. Só que depois disso ele ainda fala que ia ter um monte de coisa depois das estrelas caírem do céu. Mas isso não dá. Mas isso não é. Eu enxergo isso total como uma figuração. Então, sabe por que não era? Porque naquela época a visão de mundo deles era o que os malucos hoje da Terra plana falam. Entendeu? Ou seja, era a visão de um domo e aquilo que estava lá nas estrelas, para eles acreditavam que aquilo ia cair. Essa era a visão, se você for pegar na parte histórica, é o que o pessoal acreditava. Mas, por exemplo, e era o que o pessoal vendia. João em Apocalipse trouxe também uma base dessa de estrelas caindo. Aí a terça parte arrastada pela cauda do dragão. Alguns mas aí você interpretam vê que como se fossem uma legião de demônios, sim, as estrelas. Outros enxergam como, por exemplo, os mísseis que nós vemos atualmente. Ixi, aí... De uma forma em que João naquela época não soube entender, né, o que estava acontecendo. Gafanhotos, por exemplo, com drones, ou as estrelas com mísseis em um tempo de guerra, e ele não soube... como ele não tinha costume, não existia isso naquela época, né? Vocabulário. Ele relatou da forma que ele entendeu na mente dele, sabe? Mas aí teria que negar todo o começo de Apocalipse, porque o que ele está mostrando lá em Apocalipse seria a carta para 7 igrejas da Ásia, e o comunicado era para eles, era bem específico para eles, e desde o começo, no capítulo 1, até nos demais capítulos, inclusive no final, ele deixa claro assim, ó: eis que estou à porta e bato, eis que breve venho. Inclusive ele fala para ele não selar as palavras deste livro, ao contrário do que acontece em Daniel. Ele fala, sela as palavras deste livro, porque isso aqui vai acontecer muito depois. Ele fala, não cele as palavras. Por quê? Porque está pronto para vir. Tem esses simbolismos, né? E ele usa a palavra grega que é táxi. E simplesmente é o quê? Coisa rápida. Quando você chama um táxi é para você ir rápido para algum lugar. É a mesma ideia. Só, eis que estou à porta e bato, eis que cedo venho, eis que venho sem demora. É assim, Apocalipse está tudo desse jeito. Era para aquela época. Mas essa questão do tempo, por exemplo, eu consigo enxergar isso de uma forma que abranja tudo. Mas não é o que o texto diz. Porque às vezes o a sua que pode interpretação ser rápido para Deus, por exemplo, talvez não seja tão rápido para nós. Não, mas ele fala para aqueles lá. Para a população ali. Ele fala, inclusive, tanto que ele alerta o povo daquela época. Você, mano. Inclusive lá, capítulo 3 ou 2, ele ameaça um dos líderes da igreja falando, se você não fizer tal coisa, eu vou vir aqui e vou acabar com teus filhos, mano. Pra você ver, Jesus ameaçando o filho do cara, os filhos, no plural. Porque o cara tá fazendo alguma coisa que não agradava a ele.